Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa quarta aula remota de Biotecnologia 2. Hoje nós vamos falar sobre BODs e salas de crescimento de plantas. Bom, na aula de hoje nós vamos falar com um foco maior nas utilizações desses espaços que nós temos no nosso laboratório, no nosso dia a dia. Mas, obviamente, que há a possibilidade de você utilizar, desde que de maneira correta, obviamente, né, esses espaços para alguns outros tipos de experimentos, sem maiores problemas. As BODs, ou estufas incubadoras, ou ainda também chamadas de estufas de germinação, são BOD, vem do termo em inglês Biochemical Oxygen Demand. São equipamentos que permitem que a gente faça o controle de temperatura e de fotoperíodo, e algumas BODs, alguns equipamentos mais modernos ou mais completos, permitem também a gente ter um controle de umidade. Então são equipamentos que a gente utiliza para fazer o nosso cultivo de plantas ou germinação de semente de alguma espécie que a gente esteja estudando, com essas condições de temperatura, de luminosidade e de umidade controlada. Basicamente, essas estruturas, essas BODs, são semelhantes a geladeiras com essas lâmpadas internas e controle de temperatura e umidade também, certo? Aqui nós vemos o esquema de uma BOD. Então ela apresenta um timer, o qual tem por objetivo fazer a programação do fotoperíodo, em que horário e quanto tempo devem ficar acesas as lâmpadas e horário e quanto tempo devem se apagar. Tem o sistema de cooler, que é o responsável pelo controle da temperatura, né, que vai ser ligado e desligado para controlar a temperatura. Um sensor de temperatura, para que possa determinar que hora liga e que hora desliga os coolers para manter a temperatura, né? Ali em cima tem também um controlador, no qual a gente programa a temperatura que se quer deixar na BOD. O interruptor é para ligar e desligar. Existem alguns sistemas, algumas BODs mais completas, nas quais existem a possibilidade de se controlar a temperatura de acordo com o fotoperíodo. Então, por exemplo, eu posso colocar uma temperatura maior durante o período em que as luzes estão acesas e uma temperatura menor no período em que as lâmpadas estão apagadas. É possível fazer esse controle de diferentes temperaturas e também relacionado com o fotoperíodo. Como eu disse, a BOD parece uma geladeira. Tanto parece que é possível a gente construir uma incubadora BOD a partir realmente de uma geladeira. Esse trabalho que vocês veem aqui, publicado na revista em Agronegócio e Meio Ambiente, descreve exatamente isso, a construção de uma BOD a partir de materiais reciclados. Então, esses autores, Mauro Bento e Cristiano Pedroso de Moraes, descrevem a construção, a montagem de uma BOD utilizando alguns materiais novos, comprados novos, e alguns materiais que foram, eles chamam aqui, reciclados, que foram reutilizados. Tá. Basicamente, então, nesse trabalho eles descrevem como foi feito. É necessário um conhecimento de eletroeletrônica para construir. Parece fácil, mas a gente realmente precisa ter um conhecimento principalmente de eletrônica para saber o que ligar, onde ligar e como ligar.
Mas eles apresentam também uma tabela interessante mostrando os custos da montagem, né, dos equipamentos necessários, das peças necessárias para montar a BOD, tanto o material que eles compraram novos, como os materiais que eles já conseguiram usados, ou tinham, ou compraram esses materiais. Então, a partir de uma geladeira de 310 litros, que eles orçaram aqui em R$ 160, provavelmente uma geladeira que estava desativada, estragada, e aí os vários equipamentos eletrônicos que foram adquiridos, alguns novos, outros usados, mais aqui alguns, e finalmente, né, eles apresentam aqui um custo de R$ 431 para fazer, para montar, né, toda a estrutura desta BOD em uma geladeira. Nesta imagem temos então a apresentação da BOD construída, né, nesse trabalho, e de uma BOD industrializada da marca Marconi. Então, a que foi construída e descrita neste trabalho tem ali, ó, um timer, né, para controlar o fotoperíodo, e um botãozinho de liga e desliga, e o sensor o controlador de temperatura. Já a da Marconi tem também ali, ó, o timer para o fotoperíodo, controle de temperatura, botão de liga e desliga, e mais dois botões que tem outras funções. Agora, se a gente for comparar o valor que foi determinado pelo pessoal lá para produzir a BOD a partir de uma geladeira com materiais que eles foram comprando, R$ 341, e aqui temos o preço de uma incubadora industrial, então de 5 até R$ 10.000. Obviamente, né, como eu falei, é necessário você conhecer, saber fazer a BOD, tem que conhecer de eletrônica, tem que conhecer do funcionamento, tem que ter as habilidades para construir uma BOD exatamente funcional, sem nenhum problema. Mas fica aí, né, a dica para quem gosta disso, para quem sabe um pouco, pode até tentar construir a sua própria BOD. As BODs geralmente são utilizadas quando a gente tem pouco material para fazer o crescimento, né, para fazer o cultivo, ou então, bastante utilizada também, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com material no escuro, né, alguma cultura, por exemplo, para fazer os experimentos de embriogênese somática, que nós temos todo um período inicial de indução e multiplicação dos embriões somáticos que é feita no escuro. Então as BODs são mais fáceis de você fazer essa etapa. Mas quando a gente tem uma quantidade maior de material, ou quando a gente pretende utilizar sistemas como bioreatores, algumas outras técnicas como agitadores, é mais viável a gente utilizar uma sala de crescimento. Então, sala de crescimento são ambientes em que a gente também tem a temperatura, a umidade relativa e o fotoperíodo controlados. Neste ambiente, as plantas podem ser cultivadas, né, em frascos de vidros, em placas de Petri, em tubos de ensaio ou também em sistemas de bioreatores. Aqui a gente vê então alguns exemplos da nossa sala de crescimento. Então vejam que temos prateleiras, abaixo de cada prateleira estão as lâmpadas, então uma prateleira vai servir de suporte para as lâmpadas para a prateleira que vem abaixo, e nós temos condições de colocar muito mais material
em crescimento dentro dessa sala. E temos as duas extremidades aqui, fotos mostrando sistemas de bioreatores, que são bem mais complexos, bem maiores, por assim dizer, e não tem, até dá para fazer, mas não compensa você montar essa estrutura dentro de uma BOD, uma vez que vai ser possível você colocar poucos frascos dentro de uma BOD no sistema de bioreatores. Então é mais viável a gente montar todo esse sistema em uma sala de crescimento, na qual a gente também vai ter ares condicionados para controle da temperatura, os sistemas de lâmpadas para controle de fotoperíodo e um controle também de umidade relativa. A função das lâmpadas nas salas de crescimento e mesmo nas BODs é promover a fotossíntese, né? Permitir que as plantas tenham a energia luminosa para desenvolver o processo de fotossíntese. Bom, este gráfico que está apresentado aqui mostra a relação entre os comprimentos de onda luminosa e as duas clorofilas, clorofila A e B, ou seja, os comprimentos de onda nos quais as clorofilas captam essa energia. E aí a gente observa que os maiores picos de comprimento de onda, o maior percentual de absorção luminosa das clorofilas A e B estão nos comprimentos de onda do azul e do vermelho, certo? Então, as luzes, né, os comprimentos de onda na faixa do verde, do amarelo e laranja não são ou são muito pouco absorvidos pelas clorofilas. O mais absorvido, a quantidade mais absorvida, são no azul e no vermelho. Então, a luz branca toda vai ser emitida sobre as plantas, elas vão absorver azul e vermelho e vão refletir o verde. Por isso que a gente tem a coloração verde das plantas, né? Pois bem, sabendo disso, não é novidade para ninguém, né? Essa etapa da fotossíntese já é bem conhecida há muito tempo, se sabe que as clorofilas absorvem no azul e no vermelho, mas a gente sempre utilizou luz branca pela disponibilidade desse tipo de luz, certo? É a luz utilizada pelas plantas da natureza, a luz do sol, que é a luz branca, então continuamos usando isso sempre nessa área de crescimento. Mas com o surgimento dos diodos emissores de luz, as lâmpadas LED, foi possível a gente introduzir esse sistema de luzes com comprimentos de onda específicos nas salas de crescimento. E dá para fazer também nas BODs, certo? Então, nós temos a possibilidade de colocar dentro de uma sala de crescimento lâmpadas que emitem somente luzes no comprimento azul ou no vermelho, ou mesmo cores combinadas, de forma que a gente possa controlar qual é o comprimento de onda que está sendo emitido exatamente na sala. Então, isso aqui é uma foto de uma das nossas salas de crescimento em que a gente tem lá experimentos com este que está aparecendo aí com araucária, o embriogênese somática de araucária, sendo cultivada sob luz azul. Nós temos então um outro espacinho, são todos separados, né? Um outro espaço na mesma sala que está sendo cultivado, embriogênese somática, cultivado material lá, os calos de araucária angustifolia com luz vermelha. E temos também um outro compartimento em que nós temos uma mistura, né? Uma combinação tanto da luz azul como da luz vermelha. A ideia é que com isso nós teremos uma emissão concentrada somente daqueles comprimentos de onda que a planta realmente utiliza para fazer fotossíntese. Tá? Os resultados? Bom, os resultados disso aqui eu vou apresentar para vocês em um outro momento. Vou deixar vocês na curiosidade, né, e até mesmo instigá-los a pesquisar qual é o resultado
da utilização de luz azul ou luz vermelha ou da combinação de azul e vermelho no crescimento, no desenvolvimento de plantas in vitro. Afinal de contas, já existem diversos trabalhos desenvolvidos, né, diversas pesquisas utilizando esse sistema de cores diferentes, de comprimentos de onda diferentes no cultivo de plantas. Ah, os cuidados básicos da sala de crescimento. Como a gente já falou em todos os outros equipamentos nas aulas anteriores, nós temos também que ter cuidados para o bom funcionamento das salas de crescimento, para que a gente não tenha danos nem para a sala em si, para os equipamentos, nem para o material que está sendo cultivado lá dentro, né? As plantas que estão lá dentro dessa sala de crescimento. Então, a gente tem um controle de temperatura. Geralmente, a gente usa uma temperatura de 25 graus Celsius mais ou menos 2. Então, é indicado que tenhamos dentro desta sala de crescimento um termômetro de máxima e mínima que consiga controlar. Nós fazemos esse controle diariamente, então a cada 24 horas a gente toma nota dos valores da temperatura máxima e da temperatura mínima na sala, né? E vamos anotando numa planilha para a gente possa ter o controle. Por que isso? Bom, nada impede que ocorra algum problema no ar-condicionado, porque ele fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dessa forma, o aparelho acaba sofrendo, né? Então pode ocorrer algum problema, o aparelho se desligar, uma queda de luz pode acontecer e daí ao retornar o aparelho fica desregulado e essa temperatura pode estar alterada e ficar muito fria ou muito quente. Então a gente faz esse controle constante. A umidade relativa também é controlada, a gente mantém aí aproximadamente 55%, certo? E o fotoperíodo a gente tem utilizado geralmente 16 horas de luz e 8 horas de escuro. Esse fotoperíodo pode ser alterado, 12 horas e 12 horas, 8 de luz e 16 de escuro, depende dos experimentos que você pretende fazer, depende de o que você está fazendo. Eu estou apresentando aqui aqueles valores mais padrões utilizados, né? É necessário também ter esse cuidado de ver se está funcionando regularmente, o fotoperíodo está ligando e desligando, principalmente pela falta de iluminação, porque se faltar a luz, se ficar no escuro, a gente tem o chamado estiolamento das plantas, ou seja, aquele crescimento do caule, né, desproporcional, digamos assim, em função da falta de luz. Nós já tivemos um problema na nossa sala de crescimento que ficou ali até a gente conseguir descobrir qual era o problema que causado ali para as luzes que não estavam acendendo, e uma questão de 2 dias sem a iluminação, sem o fotoperíodo funcionando, a gente já percebeu que algumas plantas já estiolaram um pouco, deram uma espichadinha. Então são cuidados básicos, não preciso nem falar, né, de limpeza, higiene, é muito importante que tenha o cuidado da manutenção de limpeza das salas, passar água sanitária nas prateleiras para limpeza, porque a gente tem um ambiente que é propício para crescimento de fungos e bactérias. Temperatura controlada, umidade controlada, então o que a gente não quer lá dentro são esses tipos de contaminações que podem acabar contaminando também os nossos experimentos. Então, a manutenção da limpeza, a organização desses espaços é essencial. Plantas acabam morrendo durante o experimento, algumas são contaminadas, isso sempre acontece. Então, essa manutenção de cuidar do experimento, retirar da sala de crescimento as plantas que morreram, as plantas que estão contaminadas, dar o devido fim a esse material, é muito importante, senão a nossa sala de crescimento acaba virando um depósito de material e não mais uma sala de crescimento. Bom, por hoje era isso.
Então, né, uma aula rápida sobre BODs e salas de crescimento, fundamentos básicos e cuidados básicos. E na próxima semana nós vamos começar a falar de equipamentos e técnicas utilizadas na genética molecular. Então nós vamos falar de centrífugas, banho-maria e capela de exaustão, para que a gente tenha aí a introdução das técnicas utilizadas para extração de DNA, isolamento de RNA, de ácidos nucleicos e possamos dar continuidade às nossas aulas, agora falando da parte de genética molecular, biologia molecular. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.